Olá, bem-vindos, boa noite. A neurociência estuda o maior prodígio da natureza conhecida, o cérebro humano. E a neurociência afirma que nossa mente é produzida pelo cérebro, é aqui que a mente mora. E atende também pelo nome de consciência. É como olhar para mim mesmo e perceber o meu corpo, onde eu estou sentado, registrar o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu escuto, e mesmo que inconsciente, os ruídos que vêm de outros lugares da casa. Essa é uma das definições da experiência humana. A gente está consciente de nós mesmos e do mundo à nossa volta e conscientes de que vamos morrer um dia. Mas a formação da consciência ainda é um mistério. Uma das formas que se encontrou de pesquisar isso, a consciência, tem sido investigar as chamadas experiências de quase morte, quando uma pessoa é dada como clinicamente morta e volta à vida contando ter estado consciente durante essa ausência. Esse é o objetivo da pesquisa do neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, do Einstein e Oswaldo Cruz, Edson Amâncio, que vai conversar com a gente hoje. Na verdade, Bial, não há duas EQMs exatamente iguais. Há um contexto que todas elas têm em comum, sendo que o mais frequente e o mais convincente é a saída fora do corpo. Alguns veem o próprio corpo e assistem à reanimação ou à situação ambiente, e isso, em alguns casos, pode ser comprovado por quem estava presente lá. Esse é o primeiro aspecto. Eles saem do corpo, têm consciência de que estão mortos, veem o próprio corpo, aí em seguida tem uma cascata de eventos que inclui um túnel, uma luz brilhante, e o mais importante, a consciência deles fica super aguçada. Vamos ver um depoimento que uma nutricionista, a Sueli Pinheiro, ela nos enviou esse depoimento. Ela foi agora, em fevereiro. Ela teve Covid, complicações da Covid-19, ficou internada no hospital de Porto Alegre durante 8 dias. Olha o que ela conta. No início de fevereiro, eu contraí o vírus Covid e fui internada. Eu, já sedada, toda pessoa que é sedada, né, ela é induzida ao coma, eu me vi fora do meu corpo, de pé e sendo carregada. Eu ouvia a voz dos médicos, dos enfermeiros, conversas. E ali eu vi a minha irmã, que precisou usar o serviço hospitalar também devido a ter contraído o vírus da Covid, só que eu não sabia. Eu fui entubada no dia 15 de fevereiro e ela foi para o hospital no dia 16. E eu não tinha conversado com ela já há uns 10 dias. Eu vi também o meu filho. Eu perdi um filho quando ele tinha 2 anos de idade, no ano de 1999. Eu reconheci, eu vi. Quando a gente sai do coma, a situação muda completamente, né? Eu estava num box onde eu estava, né, com todas as sondas possíveis, né? A gente tem todos aqueles sintomas, né, de quando você acorda, quando você está consciente aqui, né? Embora eu tenha pensado que eu não perdi minha consciência em nenhum momento, porque eu vivi tudo isso. Olha o padrão, né? Como certos elementos se repetem, como a gente identifica um padrão. Esse caso da Sueli, a peculiaridade qual é? Que ocorreu em estado anestésico, não é isso, doutor Edson? Exatamente, porque não é necessariamente as EQMs não ocorrem só na parada cardiorrespiratória, não, né? A morte iminente acontece durante processos vários. A anestesia é um relativamente comum, mas, por exemplo, pessoa em meditação, ela pode ter uma EQM. Durante a oração, está descrita algumas pessoas. Na concentração profunda, durante meditação, diante de situações especiais, cheio de casos descritos isso aí desde a Idade Média. Isso não é novidade nenhuma. A novidade é que o Raymond Moody descreveu isso em 75. Ele pegou 150 casos e fez questão de dizer, isso não é um trabalho científico, é um relato. A nossa dificuldade, Bial,
é não poder. A ciência quer reproduzir no laboratório. Como é que você vai reproduzir uma EQM em laboratório? Não é possível. No início de fevereiro, eu contraí o vírus da Covid-19. Fui para o hospital, fiquei internada num quarto, sendo observada e monitorada. Como eu não estava melhorando, a minha saturação não estava respondendo, eu estava piorando, eu tive a indicação pelo médico que estava me acompanhando para que eu fosse para a unidade intensiva, que seria a UTI. Chegando lá, o procedimento foi que, para que eu pudesse responder melhor, eu fosse entubada. Bom, quando eu recebi essa informação, para mim foi um choque, né? Porque eu estava com muito medo de morrer, que eu não fosse sobreviver a esse processo todo. Então surgem as dúvidas, os medos, as ansiedades, mas eu não tinha outra alternativa diante da situação que estava se agravando. Eu fui sedada e depois entubada. Nesse processo, o que aconteceu? Eu já sedada, nós entramos, toda pessoa que é sedada, né, ela é induzida ao coma, eu me vi fora do meu corpo, de pé, a uma distância assim, de aproximadamente 1,5 m, 2 metros, na cama e sendo carregada. Eu ouvia a voz dos médicos, dos enfermeiros, conversas normais entre eles, né, de procedimentos. Não me lembro com clareza do que estava sendo dito, mas escutei as vozes deles. E imediatamente esse processo, eu saí andando e fui buscar um outro hospital. Um hospital que eu conhecesse na minha cidade. A impressão que eu tinha é que eu estava muito consciente, né? Que eu estava sabendo que eu precisava de ajuda, que eu estava precisando, né, de ajuda, precisando de um hospital. Então eu saí caminhando, fui andando a pé. Eu me lembro de ter visto as minhas pernas. E quando eu cheguei nesse outro hospital, para buscar ajuda, eu fui como se fosse atraída por uma luz muito branca e fui levada para um lugar que tudo era muito branco. Era tudo muito claro, muito branco. Tinha movimento, tinha pessoas ali. Eu não conseguia definir porque era tudo muito branco. E ao chegar nesse local, que eu fui atraída, uma mulher, ela falou para mim: Sueli, aqui é um hospital provisório, onde as pessoas que estão com Covid estão sendo atendidas. Eu sou a médica de plantão hoje e eu vou cuidar de você. Eu me senti plena, eu me senti muito acolhida, era uma voz que me passava uma paz muito grande, que me passava conforto, que me passava segurança. Então eu me entreguei para aquela situação. E eu vi que tinham mais pessoas que estavam sendo atendidas, né? Não conseguia definir essas pessoas, outras equipes que estavam ali, não conseguia definir. Mas um fato muito interessante também é que, por ser este hospital que eu achava que eu estava próximo da casa do meu cunhado, eu escutava ele falando com a esposa dele dentro de casa. E eu pensava,
nossa, será que meu cunhado não vai vir me ver? Eu estou tão pertinho dele. Passada essa situação, eu já fui para uma outra situação, que também era uma sala enorme, onde tinham várias camas e muitas pessoas deitadas. Nenhuma delas estava entubada. Nem eu estava entubada. Eu estava deitada, como se estivesse sendo tratada. Tinha ali no ambiente uma luz muito acolhedora. Era tranquilo, calmo, um silêncio gostoso, uma luz agradável, uma temperatura amena. E depois dessa situação, eu me vi numa sala com várias pessoas. Aí eu vi o rosto de homens, mulheres, várias pessoas. Elas estavam todas vestidas com esse jalequinho que se usa no hospital, que o paciente usa no hospital, mas era de cor laranja. Todos estavam sentados em círculo. Então a gente conversava. E ali eu vi a minha irmã. Eu tenho uma irmã que precisou usar o serviço hospitalar também devido a ter contraído o vírus da Covid, só que eu não sabia. Eu fui entubada no dia 15 de fevereiro e ela foi para o hospital no dia 16. E eu não tinha conversado com ela já há uns 10 dias, eu não conversava com ela. Então, enquanto eu estava lá no hospital, mesmo antes de ir para o UTI, eu já não estava conversando com ela, né? Então, eu não tinha notícias dela, e nem ela de mim. Então, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu vi a minha irmã, conversei muito com ela, porque aquela sala que nós estávamos, onde todos estavam sentados em círculo, estavam se tratando e nebulizando. Só que não era uma nebulização como a gente conhece aqui, que ela é individual, né? Que a gente coloca aquela máscarazinha, aspira, inspira, né? Fica respirando, né? Aquela fumacinha. Não, vinha no ar. No entanto, que muitas vezes quando vinha, né, aquela névoa branca, esbranquiçada, dava um bem-estar tremendo. Eu sentia assim que eu puxava o ar e eu respirava muito. Era muito bom. Então, de vez em quando vinha aquela névoa e eu não conseguia mais enxergar as pessoas que estavam na minha frente nem ao meu lado. Passando essa situação, eu já fui para uma outra situação. Eu já me vi dentro de um quarto, na cama, eu vi que tinha aparelhagens ali do meu lado, mas eu não estava com nenhum acesso, eu não estava com nenhuma sonda, eu não estava com nenhum tubo. No entanto, que eu levantava da minha cama, eu andava no quarto e depois voltava a deitar. E nisso, num desses momentos, eu vi que tinha um animal que era eu identifiquei como uma cachorrinha que eu tive, que era da raça Cocker Spaniel. Ela era caramelo e ela faleceu já de velhice no ano de 2014. E eu olhava para baixo, ela estava perto de mim. Então ela andava ali perto de mim, sentava, ficava pertinho de mim, sempre do meu lado. Passado essa situação que eu me via, imediatamente eu já me vi em outra situação. Eu deitada nessa mesma cama, olhando para cima, como se tivesse uma tela enorme em cima, como se eu ficasse assistindo um filme, mas tudo acima de mim, eu deitada e olhando, e passava aquele filme. Aí que fatos muito interessantes aconteceram também, me chamaram muita atenção. Hoje aqui, né, já nessa etapa de consciência, digamos assim, eu me lembro e me emociono muito,
porque eu sentia as orações que estavam sendo enviadas para mim e elas se transformavam em flores, flores coloridas, de cores exuberantes, que é muito difícil a gente descrever a luz que tinha naquelas flores. Elas iam se formando. Ao mesmo tempo, eu escutava uma música que eu não conhecia, mas eu escutei diversas vezes durante o meu período do coma, muitas vezes, inclusive depois, quando eu saí do coma, eu continuei escutando, a música de título Segura na Mão de Deus. Era um refrão, eles diziam assim, várias vozes, femininas, masculinas, e dizia assim, ó, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Era só esse refrão que eu escutava. O tempo todo eu escutava. Nessa tela, quando eu via essas flores e ouvia essas músicas, me aparecia também imagens, como se fossem imagens 3D, como se a gente colocasse o rosto e aparecesse nessa tela o rosto todo da pessoa. Eu vi o meu pai, já falecido, que ele falava comigo. Mas eu não ouvia a voz dele, eu sentia o que ele estava, a intenção dele comigo. E eu percebi que ele não estava gostando que eu estava ali. Havia uma reprovação no sentimento que ele estava me passando. A gente não escuta, a gente sente. É uma forma diferente de linguagem. Eu vi a minha mãe, não falou comigo, ela só se mostrou para mim. Eu vi meu sogro. Todos eles, né, estavam assim, mais joviais, não estavam com aspecto de doentes, né, muito pelo contrário. Eu vi também o meu filho. Eu perdi um filho quando ele tinha 2 anos de idade, no ano de 1999, mas eu já vi ele, eu reconheci, eu vi ele já mais adulto, numa idade já de uma aparência de uns 20, 25 anos, sorrindo para mim. 2 vezes eu vi, ele se colocou, né, ele foi para frente, colocou o rostinho sorrindo para mim. Eu vi outras pessoas que inclusive eu não conheço. Eu vi uma imagem que era uma espiral em luz, no sentido horário, fazia assim, ó, e eu olhava porque era lindo, era lindo. Era tudo muito, muito tranquilo, muito amoroso. E eu vi também nessa tela a Via Láctea, que foi uma sensação estranhosamente maravilhosa. Por quê? Porque eu senti que eu fazia parte daquilo. Tudo ficou escuro, era muito escuro e muito silencioso. A impressão que eu tinha é que meu corpo estava boiando na Via Láctea. As cores daquela poeira cósmica, cores lindas, eram tão lindas, tinha brilho, tinha uma paz incrível, que a impressão que a gente tem é que tudo aquilo estava dentro da gente, a gente fazia parte daquele contexto, né? Eu, no caso, né? Sentia, fica até difícil de explicar, toda essa plenitude, digamos assim. Em nenhum momento que eu estive em coma, eu senti dor, eu senti medo, eu senti pavor, em nenhum momento. Muito pelo contrário, eu me senti como observadora, eu observava tudo aquilo que estava acontecendo. E sentia coisas boas. As flores, volta e meia eu olhava e as flores se formavam. Eram as pessoas orando, eu sentia que eram as orações chegando e as flores se formaram, cada uma de uma cor diferente. Se formavam flores vermelhas, aí mais um pouco se formaram flores cor de... era um tom lilás, turquesa.
lindas, 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 lindas. E aquilo ali me dava uma sensação maravilhosa de bem-estar. Passado isso, eu ouvi uma outra voz, foi outra sensação que eu tive durante todo esse processo, e ainda escutava a música, continuava escutando aquela música. Essa música, ela ficou o tempo todo comigo, eu sentia presenças perto de mim, mas eu não identificava, eu só sentia que era a presença de um homem jovem, ele estava sempre do meu lado esquerdo, eu percebia. E ocorreu um fato que eu tirei dúvida, né, depois com o meu próprio filho que me acompanhou, não perto de mim, porque não é permitido, né? Meu filho me acompanhava na CTI, ele me via, ia lá, visitava, né, com horários que ele podia fazer a visita. E eu perguntei para ele se em algum momento, enquanto eu estava entubada, né, como é que estava o ambiente ali. Por quê? Chegou uma enfermeira jovem perto de mim, no meu lado direito, e disse assim para mim: Sueli, você quer tirar o tubo? E eu falei sim. Ela disse: então eu vou falar com o médico, eu vou perguntar para ele, porque para ver se ele pode tirar teu tubo. E eu fiquei esperando, sem noção de tempo. Ela me disse novamente: nós vamos tirar o teu tubo, só que você vai ser responsável. A partir dessa última, né, vivência, digamos assim, que eu tive, que por sinal, essa última vivência eu só fui me lembrar um tempo depois, né, dessa fala, né, do que foi me dito. E eu concluí, passado tudo isso, né, que o fato de me estubar era que eu sou responsável pela minha vida, por esse retorno, porque meu estado era grave, senão não teria acontecido, né, a intubação. E o interessante é que enquanto ela estava me falando isso, eu virava e mexia a cabeça, eu não estava com nenhum tubo, eu não tinha nenhum equipamento perto de mim, eu só estava deitada numa cama, num ambiente muito agradável. Eu via que tinha assim uma certa claridade no ambiente, mas uma claridade de uma luz quente, né, agradável, tranquila, e foi o que me chamou muito a atenção. Porque a gente se confunde se isso aí é uma realidade daqui ou era realidade nesse estado de consciência que eu estava. Quando a gente volta, sai do coma, a situação muda completamente, né? Eu estava num box individual, onde eu estava, né, com todas as sondas possíveis, né? A gente fica com sonda, a gente fica em contenção, ou seja, amarrada na cama para evitar queda, né? A gente tem todos aqueles sintomas, né, de quando você acorda, quando você está consciente aqui, né? Embora eu tenha pensado que eu não perdi minha consciência em nenhum momento, porque eu vivi tudo isso.